Boa noite, amigos. Meu nome é Alexandra Budi e aqui esse programa é o Palavras Jurídicas. Nós estamos hoje à noite recebendo o meu convidado, Dr. Pércio Redorá Egea, advogado, civilista, que vai nos falar sobre contratos e também sobre uso capião extrajudicial. Boa noite, Pércio. Boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente e participar desse evento. Eu que agradeço. Por favor, quais são os aspectos de um contrato de locação que você poderia nos dar dicas? Eu tenho dois alertas para serem feitos, onde eu tenho usado, tanto na fiança de imóvel, como também na fiança pecuniária, eu tenho sempre constado o termo fiador calcionante. O fiador calcionante ele dá uma interpretação de um endosso em preto, intransferível. Então, na locação, o inquilino, se ele aprontar alguma para o locador, o fiador ele vai ter um sério problema por causa desse endosso em preto. Já é uma boa margem de interpretação. E o que eu tenho feito também, coisa que foi um alerta que aconteceu no incidente com um cliente fora de São Paulo, em outro estado, nas locações, a maior parte dos imóveis são de proprietários já bem idosos, acima de 70 anos. E todo mundo consta a cláusula, no caso de falecimento do locatário ou do fiador, tem que ser substituído e tal. Mas e no caso do falecimento do locador, como é que fica? Então, tem pessoas que não estão se recordando desse aspecto, porque normalmente as pessoas muito idosas, a esposa é uma de prendas domésticas, é do lar. Não trabalhou ou não trabalha, é sustentada pelo marido, todas essas coisas, né? E fica numa situação muito delicada por causa de um espólio, e tem que abrir espólio para ter participação, todas essas coisas. Então, o que eu tenho feito? Nos contratos de locação, na sequência do falecimento do fiador ou do locatário, eu consto também que no caso do falecimento do locador, com base no artigo 10 da Lei do Inquilinato, que é 8.245 de 91, se me falha a memória, pode ser, já consto o cônjuge, onde de imediato a pessoa já tem ciência e automaticamente já é feito um aditamento no próprio contrato de locação, onde se falecer o locador, a esposa assume o lugar da locação. Imediato, tudo para não ter nenhum problema futuro. Como também, no caso, algumas situações que já ocorreram, onde os pais declinam procuração de plenos poderes a um dos filhos ou aos filhos, então também consta na ausência do locador falecido, ou no caso do falecimento da viúva ou do viúvo, assume imediatamente um dos herdeiros para que dê sequência na locação, independente da abertura do espólio que dá sequência. Isso são dois chavões assim, de contrato de locação que eu tenho realizado. Ok. E uma pergunta, ainda em específico nesse caso, havendo o falecimento do locador, você coloca uma cláusula de que o contrato tem que continuar até final? Permanece na substituição imediata. Ótimo, uma substituição imediata. Isso é muito bom para que as pessoas saibam, principalmente para locatários, que eles saibam que eles têm o direito de permanecer até o final do contrato, seja através de um locador ou um representante seu, através ou representante do espólio, né? Isso fica ainda, permanece a cláusula contratual, independente do falecimento do locador ou do locatário. No caso do locador, é fundamental que tenha um substituto imediato. Então, o próprio artigo 10 da Lei do Inquilinato ela permite essa transição. Certo. Né? Isso seria uma garantia a mais
para os inquilinos com base na lei do inquilinato. E mais proprietários, obviamente. A gente só faz garantias aos proprietários e também deixa o reforço ao inquilino. Mas tudo leva a crer que numa situação como esta, a gente tem que ter uma outra garantia ao viúvo ou à viúva. E é fundamental nesse aspecto. Ok. E mudando um pouco de assunto, nós vamos para direito de possessórios. O doutor Pércio, que tem o seu escritório na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 290, terceiro andar, 35. E ele vai divulgar também o telefone dele a posteriori. Ele vai nos falar a respeito do uso capião extrajudicial, ou seja, você pode fazer agora em cartório, né? Sim. Existem uns procedimentos específicos e nós temos que existem 5 cartórios de notas que estão credenciados, habilitados para isso. Eu só estou militando com um, que é mais próximo. Então, existem várias exigências, tanto do pretendente ao uso capião, que são as certidões de praxe, né, de todos os antecedentes e várias outras circunstâncias. Só que até chegar no uso capião, se a pessoa tiver documentação de cessão de direitos e obrigações, transferência, que isso veio de longa data, mas que não houve nenhum registro nesse sentido, então as pessoas têm que ter esse procedimento. Dessas cessões de direitos e obrigações, sejam quais forem elas, ter todas com firmas reconhecidas, incluindo as testemunhas, e ter isso averbado no registro de imóveis, na matrícula principal. Isso para ter uma garantia desse período de uso capião, que já vem há muito tempo. Tem casos que estão já há mais de 10 anos, que são mais, não digo que são mais fáceis de se conseguir, mas você tem todo esse trâmite, você tem que vasculhar todas as certidões, ver se o imóvel não está sendo objeto de ação judicial, se não existe nenhuma pendência nem nada, tanto na prefeitura. E aí você tem que, desse procedimento no cartório de notas, ainda tem que ter uma planta atualizada, tá? Assinada pelo engenheiro responsável e também assinada pelo pretendente do uso capião. E além do memorial descritivo. Então, a planta antiga, ela tem uma certa valia, tem um certo funcionamento, mas com a alteração do período, de anos e anos, de décadas, você tem alguns registros diferentes de imóveis que foram construídos ao lado, então você tem que ter toda essa confrontação, toda discriminada. Isso para chegar na ata notarial, que é um passo relativamente médio, não digo longo, mas relativamente médio, mas se a pessoa tiver toda a documentação em ordem, inclusive contas de água, luz, telefone, que estejam no nome da pessoa, do pretendente já há muito tempo, ou se vem já de herança, também contribui muito para esse período, né? Que às vezes pode até estender esse período do uso capião, que a pessoa está na posse do imóvel, posse do domínio já de 10, 15, 20 anos. E não vai ter nenhuma perturbação, eu espero que não tenha, né? Isso daí é a sorte que a gente imagina. Agora, isso para chegar na ata notarial. A partir do momento que tem antes de ser confeccionada a ata notarial, vai um membro do cartório, do tabelião de notas, ele que faz a vistoria, ele vai tirar foto de todo o imóvel, toda a disposição do imóvel, e depois é como se fosse um laudo praticamente, né, com essas fotos, para fazer o ato notarial. Estando tudo pronto, eles já deixam toda separada a documentação para você dar entrada no registro de imóveis de competência. No registro de imóveis tem outro procedimento, onde você tem que dar entrada, você tem que fazer uma petição dirigida ao oficial maior do cartório, onde você fez o ato notarial, você tem que fazer toda a discriminação novamente das disposições, do memorial descritivo, e só que na situação do registro de imóveis, você só vai divulgar
o titular de domínio, onde tem um registro, que seria o proprietário mesmo, o averbado, o registro de imóvel. As cessões de direitos e obrigações que foram feitas averbações, elas ficam mais arquivadas a nível de tabelião de notas, não de registro de imóveis, porque já tem lá as averbações. Tá? Então, nesse instante, aí depois eles vão notificar todas as partes envolvidas, que é o titular de domínio, onde consta o real proprietário do imóvel, né, na localização, e também os confrontantes, para ver se existe para eles se manifestarem se há algum impedimento desse uso capião extrajudicial. Ok. E o uso capião extrajudicial, ele é mais rápido de se fazer do que o judicial? Eu entendo que sim, desde que você tenha as documentações em ordem. Quanto tempo leva? Isso é muito relativo de se confirmar e de se afirmar. O que eu fiz recente, que eu posso dizer, foram mais ou menos de 2 a 3 meses de andamento no tabelião de notas. Certo. Onde também a gente depende de engenheiro, depende de umas outras circunstâncias que você acaba também tendo esse lapso temporal um pouquinho estendido, né? E você aconselha se fazer um uso capião extrajudicial? Volto a afirmar, se a pessoa tiver toda a documentação em ordem, ela é viável, ela é interessante. É um método mais rápido em relação ao trâmite judicial. Agora, vai depender dos custos operacionais, que é um pouquinho elevado. No tabelião de notas você tem um custo relativamente alto, porque é feito sobre o valor venal do imóvel. Você tem um engenheiro para pagar os honorários de planta, confecção de planta. Também tem os honorários do advogado, tem e mais os trâmites que você tem que fazer de buscas de documentações. Algumas ainda atualmente você consegue pelo Tribunal de Justiça gratuito, os antecedentes no Tribunal Regional Federal também, da Justiça Federal também. Mas o registro de imóveis você tem que arcar com os custos, tabelião de honorários você tem que arcar com os custos. Agora, quando chega no registro de imóveis, você também tem o outro custo operacional, que é o finalmente, onde você vai ter o custo do registro. Do último que eu fiz recente, em termos de despesa de cartório, mais despesas extrajudiciais que tiveram, mais honorários, chegaram a cerca de R$10.000 só nessa parte tabelião de notas. Então, gente, essas foram as afirmações do Dr. Pércio, e eu gostaria de agradecer o seu comparecimento aqui no nosso programa e gostaria que você desse uma mensagem final para os nossos espectadores e, como é de última do ano, nosso último programa do ano, eu já quero desejar a todos um Feliz Natal e uma boa entrada de 2021. A única mensagem que eu posso dar no momento é que há necessidade de adquirir uma paz interior muito grande e manter um equilíbrio considerável para que a gente consiga suportar o que já passamos durante o curso deste ano, esperando que no próximo ano tenhamos um pouquinho mais de tranquilidade, abertura de caminhos, né? E que a gente consiga também ter um meio de sobrevivência mais adequado. Essa é a mensagem que eu posso passar para o próximo ano. Obrigada, Dr. Pércio. Obrigada ao restaurante Sushi Yang, que fica aqui na Rua dos Belgas, número 72. Obrigada à nossa amiga Valéria Chalita. Feliz Natal a todos, uma ótima entrada de ano. Até o ano que vem, gente. Tchau.